Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E tava com saudade já de gravar pra vocês, né? Esse vídeo eu gravei em dezembro, né? Que foi uma das encomendas que a gente fez. Mas já estamos aqui em produção também, já de encomenda de janeiro. A gente não teve recesso, né? Não parou. Então a gente já tá trabalhando aqui. E tô gravando pra vocês e vou soltando aos poucos. Mas eu tava com saudade, né? De gravar, da mesma rotina. Apesar da gente não ter parado. A gente parou só alguns dias no finalzinho de dezembro pra descansar um pouquinho, né? Mas é isso aí. E aí vamos decorar um bolo hoje, né? Hoje vai ser todo de ganache também. Aqui tá saindo bastante, como vocês podem ver, né? Tá saindo bastante vídeo de bolo de ganache. Porque eu tô indicando bem mais ele para os meus clientes, né? Do que o chantilly. Porque ele é mais seguro, né? Dá mais estrutura, mais estabilidade. A decoração fica praticamente igual, né? O de chantilly, porque a gente consegue usar espátulas de textura, a gente consegue fazer ele reto, pode fazer cachepô, aplicar papelaria. Então, a decoração fica muito parecida, né? Mas ela tem essa vantagem, a ganache, de a gente conseguir, né? Ter uma estruturação melhor, o transporte mais seguro, né? Porque ele fica durinho. Então, para quem não trabalha aí com ganache, fica inseguro, não precisa ter insegurança, viu, minha gente? Porque dá certo. Fica boa ela, fica bem firme. O seu bolo vai ficar muito mais seguro do que com chantilly. Não vai ter problema de, tô levando no transporte, acabei encostando no bolo e arrancou o chantilly, porque a ganache fica durinha. Então, para quem às vezes me pergunta, dá certo? Fica seguro? Fica, minha gente. Testem. Eu tinha esse receio também quando eu não trabalhava. E aí, depois que eu fiz, que eu vi, né? Eu fiz um testezinho. Eu deixei em temperatura ambiente. Depois eu deixei no ar-condicionado. E aí eu fui vendo como que ela reagia em cada temperatura, né? E dá super certo, fica super durinha, é muito melhor, minha gente. É só um pouquinho complicado de você aprender, né, a trabalhar com ela, né, porque vocês sabem, ela seca rápido, tem que ser um jogo rápido aí pra você aplicar. Mas depois que você pega a manha, minha filha, acabou-se, você vai conseguir trabalhar tranquilamente. Esse aqui eu vou fazer ele todo lisinho, ele vai ser todo reto, não tem que nem perfeita, não tem espátula de textura, nada. Ele vai ser todo lisinho. E aí eu comecei fazendo primeiro aquela pré-camadazinha com a ganache preta, como vocês sabem que eu tô fazendo. E agora eu tô aplicando a ganache amarela. Esse amarelo a cliente quis ele bem clarinho, então eu peguei ele da mesma cor que é o chocolate, que ele já é um pouquinho amarelado, né? Coloquei bem pouquinho corante amarelo e depois eu coloquei um pouquinho de dióxido também, para poder ficar um amarelo mais pastel, porque ele tava um amarelo um pouquinho mais forte. E aí ele ficou nesse tonzinho bem clarinho, porque ela queria ele bem clarinho, né? Porque vai vir a papelaria da Bela e a Fera. E aí ela queria que o bolo ficasse bem clarinho. Então ela mandou uma foto de um tom de amarelo, né? Que ela queria. E aí eu fiz. E aí ele vai ser todo retinho, não vai ter nada de textura, de quirim perfeito. Aí como eu já falei pra vocês, isso é bem difícil, porque a gente tem que alisar, minha gente, o máximo que a gente conseguir. Pra que não fique imperfeição, né? Porque quando a gente faz, né, aqueles bolos decorados, com bastante detalhe, bastante papelaria, a primeira coisa que a gente faz é, terminou o bolo, a gente escolhe lá a frente, e aí as primeiras papelarias a gente vai colocar primeiro nas imperfeições. Então, quem trabalha com bolo sabe. Então, onde tiver um buraquinho, a gente coloca logo a papelaria lá. Onde ficou manchadinho, né? Ficou um lascadinho, a gente vai e preenche logo esses espaços, essas imperfeições. E depois a gente vem e coloca no restante do bolo. Então, quando você vai ver o bolo todo pronto, ele fica perfeito. E você diz, menino, não tem defeito nenhum. Mas é porque é tudo uma tática, né? Primeiro a gente cobra a imperfeição. Mas quando o bolo vai ser assim, todo retinho, minha gente, todo lisinho, é muito mais difícil. A gente tem que se dedicar ainda mais, né, para que não fique muita imperfeição, porque não vai ter nada para cobrir. Então aí é alisamento redobrado. E aí por isso que eu vou alisar bastante esse daqui. Vocês vão ver que eu vou alisar bastante. Eu já alisei bastante em cima, ó, ele já tá bem retinho. E aí agora eu tô fazendo na lateral. Eu tive um pouquinho de dificuldade com esse também, minha gente, porque a minha espátula, essa daí que eu tô usando, ela tá quebradinha, não tá quebradinha, ela tá um pouquinho amassadinha, em cima do bolo ali. Não tem a quina do bolo, um pouquinho embaixo, ela tá meio que amassadinha, acho que ela caiu no chão e aí ficou amassadinha. Então, quando eu tô alisando, tá ficando no bolo essa marquinha, mas eu já resolvi esse problema, já comprei duas espátulas novas e consegui, né, não vai mais acontecer isso de ficar marcadinho. Eu vou continuar usando ela, mas aí quando for fazer a última camada, né, aquela que precisa ficar bem lisinho, aí eu vou usar uma das novas, porque tá toda retinha. E eu aproveitei, já comprei duas pra já deixar de reserva, né, eu comprei na Shopee, então foi baratinha. Eu paguei R$ 9 em duas espátulas, iguais a essa daí, só que é branca, e ela é um pouquinho menor na altura, então
perfeita, minha gente, baratinha e vai ser funcional. Ela é bem durinha também, não é aquelas que fica mole, não. Então eu vou deixar uma guardada, né, porque eu não vou usar as duas, porque vai que as duas caiam no chão e eu acabo perdendo as duas. Então eu vou ficar usando uma, né, da nova. E vou usar essa daí ainda também, só que não para fazer acabamento, só para fazer, né, aquela estruturazinha retinha. E quando for para fazer acabamento, eu uso uma das novas. E aí depois qualquer coisa, se acabar danificando, eu tenho outra reserva. E aí, graças a Deus, né, ainda bem que já chegou a tempo, foi super rápido. E esse daí, eu tenho um pouquinho de dificuldade para alisar por conta disso, porque ficou marcando. Vocês vão ver que quando eu estiver finalizando, ele vai ficar com uma marquinha em cima. Aqui já dá pra ver, tá vendo? Aqui mesmo que tá a marquinha dele, porque a espátula tá amassada. Então eu tentei alisar de todo jeito, eu alisei bastante. Eu virei a espátula depois no final, né, que eu virei ela da cabeça para baixo aí que deu certo. Mas aí eu tava tentando alisar, eu fiquei preenchendo mais com o ganache para poder ver se ficava certinho, mas não tava, porque tá bem pouquinho, minha gente. É bem imperceptível na espátula, mas quando a gente alisa o bolo, dá para você ver, como vocês estão vendo aí que tá aquela marquinha. E aí não dá, né? O bolo bem perfeitinho, quase não vai ter papelaria, eu deixar ele assim, marcado. Então eu fui alisando, eu fui aplicando mais ganache, depois eu virei a espátula ao contrário, e aí o outro lado não tava amassado, né? Aí deu pra ficar bonitinho. Aqui, ó, vocês estão vendo que já melhorou muito, então ele ficou todo retinho. E aí eu vou agora tirar as quinas. Eu primeiro coloquei um pouquinho na geladeira para poder, né, endurecer essa quina. E tô usando a técnica com a espátula quente. Então eu coloquei um pouquinho de água no copo. Coloquei no micro-ondas, você pode esquentar no fogo também, vai dar certo do mesmo jeito, mas eu boto no micro-ondas que é mais rápido. E aí eu vou mergulhando essa minha espátula dentro do copo com água morna. Ela vai esquentar, né? E aí depois eu venho e tiro a quina. Então, como é o chocolate vai derreter. E essa quina vai sair facilmente, então eu vou repetir nesse processo. Eu tô tirando primeiro esse por cima, né, essa camada grossa que tá, e depois eu venho fazendo acabamento, né, pra ele ficar todo lisinho. Não esquece de seguir aquele ritual, viu? Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque você vai ter muito conteúdo aqui. Eu sempre tô mostrando minha rotina de trabalho, né, as encomendas que eu tenho. Então sempre vai ter vídeos diferentes, porque quem manda aqui é o cliente. Então decoração, quem manda é o cliente, tamanho, sabor, tudo isso. Então sempre vai ter videozinhos diferentes aqui, porque são à medida que eu vou recebendo minhas encomendas. E você que já é inscrito aqui no canal, né, já está acostumado, já gosta do nosso tipo de conteúdo, não se esquece, curte o vídeo, no final deixe seu comentário que eu amo ver vocês lá. E aqui eu tô tirando, já tirei toda a quina, tá vendo? E aí eu vou fazendo esse movimento, eu vou sempre esquentando a espátula e vou passando em cima, né, pra poder deixar ele mais retinho possível. Aqui vocês estão vendo que ficou essa marcação, então se eu ficasse alisando, eu ia ter que alisar muito. Então o que é que eu fiz? Eu passei um pouquinho mais de ganache, vou passar uma camada bem fininha e vou ajeitando, né, pra ficar o acabamento todo lisinho aí em cima. O centro dele não precisa alisar muito, porque vai vir o bolo em cima daí, né? Então eu só me importo mais com essa lateralzinha, perto da quina. Então vou alisando, vou esquentando a espátula. Sempre vou também limpando ela com papel para poder tirar, né, o excesso de chantilly não, de ganache, para não acabar sujando o bolo, né, e danificar. E aí vocês estão vendo que eu passei uma camadazinha fina, tá vendo? Para poder uniformizar essa lateral. E aí eu vou fazendo isso, eu vou passando, depois eu vou passar de novo a espátula na lateral e vou tirando até ele ficar todo lisinho. Isso aí é um processo que é demorado. A gente precisa de delicadeza, né? Não pode usar a mão com muita força para não acabar quebrando essa ganache, né? Passando demais. Então tem que ser delicado, tem que ser bem paciente, né? Pra você fazer várias vezes. E é isso, minha gente. Bolo é isso. Você tem que ter amor, tem que ter carinho. Não adianta querer fazer de todo jeito, porque parece que o bolo sente, né? Que nem comida quando a gente faz. Elas sentem quando a gente tá com raiva e dá tudo errado. Então a gente tem que fazer com bastante delicadeza para que dê tudo certo.
O mesmo processo com o bolo de cima, né, como vocês sabem. Aí eu fiz a sobreposição e agora eu vou fazer o acabamento. Aqui eu tô passando um pouquinho de cola de CMC. Geralmente eu uso água, mas esse eu coloquei CMC porque a ganache ela não gruda tanto, né, quanto a pasta americana. Então eu tô passando aqui na lateral, né, onde eu vou colocar o acabamento. E eu fiz 2 fitinhas com a pasta americana amarela, só que eu coloquei um amarelo mais escurinho. A cliente pediu o bolo o amarelo todo claro. Só que esse detalhezinho eu coloquei um mais escuro, né, pra dar uma diferenciada, senão o bolo ia ficar todo claro. Então ficou bem bonitinho, ela gostou também desse detalhe, pra poder ficar 2 tonzinhos de amarelo. E esse detalhe também não chamou tanta atenção, né, pra tirar o foco da papelaria. Então foi só um detalhe a mais que ficou até mais bonito. Então eu fiz, abri a pasta americana, né, cortei. Eu corto sem aquela reguinha, né, que tem um cortador específico para isso, para fazer essa tirinha. Mas eu não tenho, até agora não achei para comprar por aqui. Então eu sempre faço no olho, eu corto, né, a tirinha e fica sempre assim, né, visivelmente retinho. Então eu vou passando a colinha, vocês estão vendo que tá ficando desfocado a câmera, mas eu não vi, né, quando tava gravando, mas foi pouquinho. Então eu coloquei em cima e embaixo e aqui, minha gente, o bolo tava praticamente pronto, porque ela não queria, né, muitos detalhes. Então a gente tem uma promoção que o cliente compra 3 quilos e ganha 1 quilo. E uma das exigências dessa promoção é que seja decoração simples. Então esse era da promoção, por isso que ele era básico, né? Mas a cliente quis exatamente assim, ela quis ele clarinho e bem básico. Então a gente fez ele todo de ganache e a gente adicionou a papelaria por fora, que é cobrada por fora também. E para vocês que têm curiosidade, né, eu vou falar o valor para vocês que foi. Esse de 4 quilos sairia 340, né? Porque o nosso quilo de ganache ele tá R$85, mas nessa promoção o cliente compra 3 quilos e ganha 1 quilo. Então ele fica de 340 por 255. E aí ele tem que ser assim, básico, simples. E a papelaria é cobrada por fora. Esse ficou R$30, então ele ficou 285. E aí fica assim, ele todo lindo, com papelaria. E a papelaria também vai depender, né, do modelo que a cliente quer. Então esse valor pode variar. Mas o valor da nossa promoção é essa. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.